todos, a todas que vão chegando aí para o nosso dedinho, um dedinho de prosa, que a gente vem realizando aí, eu, Nara Coelho, às segundas e sextas-feiras, das 18 às 18h30. É um momento onde a gente dá uma proseada sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, sobre o conviver com as pessoas, né? Porque a vida se faz disso, né? Da nossa convivência com o outro. Inclusive nós nos fazemos, nos construímos, nos melhoramos ou entramos em conflito nessa convivência diária uns com os outros, né? Inclusive a gente só consegue se perceber como pessoa através do outro, não é mesmo? E a gente vem aí conversando, batendo papo, proseando, né, numa prosa bem de amigos, sobre as questões da vida, né? Tanto as alegrias quanto os conflitos da vida, as diversas situações. Sempre lembramos a todo mundo que participa aqui do nosso Um Dedinho de Prosa, e todo mundo é muito bem-vindo, que a ideia aqui é uma conversa, é uma prosa, então ninguém traz uma verdade suprema. O que a gente traz é um jeito de olhar a vida, é um olhar sobre a vida, é um momento em que a gente percebe as coisas que acontecem no nosso dia. Trazemos aqui o nosso jeito de ver, de compreender a vida, né? E gostamos, inclusive, da participação de todo mundo, né? Deixem seus comentários, coloquem o que vocês pensam, seus pontos de vista. Para nós isto é muito importante. E a gente se comprometeu, combinou com vocês, que durante o mês de junho, boa noite, Maria do Belém, nós nos comprometemos, combinamos, né? Que no mês de junho a gente ia falar sobre a leveza da vida. O que a gente pode ir fazendo que vai tornando a nossa vida, possibilita que a nossa vida seja um pouquinho mais leve. Boa noite, Célia. Que a nossa vida seja um pouquinho mais leve, né? Que ela aconteça de forma mais tranquila. E aí a gente se propôs, né, no mês de junho, fazer essa prosa sobre as coisas, as possibilidades, né, que a gente pode criar para que a nossa vida vá se tornando um pouquinho mais leve. E a gente já conversou um pouquinho sobre a questão da gente não ficar deixando o trabalho para depois, e quando a gente tem que fazer, que a gente compreenda e entenda que há coisas mais importantes e que depois a gente vai voltar e fazer aquilo que a gente deixou, né? Que a gente não crie o hábito de procrastinar, ou seja, de adiar as coisas. Que a gente não crie o hábito de ficar reclamando, porque quanto mais a gente reclama, pior a situação fica, mas que a gente sim crie o hábito de focar, né, na solução dos nossos problemas. Boa noite, Juvenal, que bom que você está aí. Que a gente não ao nos comunicar, ao conviver com as pessoas, sejam da família, seja do trabalho, seja das nossas relações sociais, seja principalmente dos nossos relacionamentos amorosos, que a gente não deixe nada subentendido, que a gente realmente fale aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que está sendo bom, aquilo que não está sendo bom, porque quando a gente deixa subentendido, pode ser que a pessoa não compreenda, não entenda, né, a mensagem. Então é importante que a gente sente e converse. E é muito importante, né, a gente sempre lembra, que a gente converse logo, que a gente não deixe acumular. Porque quando a gente deixa acumular, a gente não conversa, a gente grita, a gente põe para fora no rompante. E aí machuca. E aí, em vez de tornar a vida mais tranquila, complica. Então, é importante que a gente vá lembrando, né, desses detalhes que a gente já tem conversado. Oi, Maria do Carmo, que bom que você também chegou aí para o nosso Um Dedinho de Prosa. A gente já conversou também para a gente evitar, né, pensar bem o que a gente está querendo. E se a gente não está querendo,
demais, né? Quando a gente falou querendo demais, é quando a gente não está acumulando coisa demais e gastando muito tempo da vida em acumular coisas, né? Principalmente bens materiais. Se a gente fica acumulando, seja roupa, seja calçado, seja imóveis, seja dinheiro, né? É importante a gente ter uma vida confortável, é importante a gente ter um lugar legal para a gente morar, é importante a gente ter aquelas coisas que a gente gosta, mas dá uma olhada se a gente não está acumulando demais, porque aí quando a gente fica acumulando demais, a gente gasta muito tempo com essas coisas e não vive. De verdade, a gente não vive. Então, né, entre o querer demais e o dar qualidade à vida, vamos buscar o dar qualidade à vida, né? Dar qualidade. E dar qualidade é viver cada momento intensamente. É viver cada momento de forma plena. É a gente aprender a ser feliz com o simples, é a gente aprender a ser feliz aquilo que a gente tem, é a gente aprender a dar valor e no conviver com as pessoas que são importantes. Inclusive gastar muito mais tempo com elas, né? E aí não é gastar, né? Vamos corrigir, é aproveitar. Porque o que a gente vai levar quando a gente deixar esse tempo e espaço que a gente está vivendo aqui? É aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós vivenciamos, é aquilo que nós carregamos para dentro de nós no que se refere a amor, a alegria, a construção, como pessoas. É isso que nós vamos levar. O restante fica. E nós nem definimos para quem fica, porque às vezes a gente define, mas depois as pessoas redefinem, né? E até porque já não nos interessa mais mesmo, não devemos, pelo menos, quando a gente retorna à casa espiritual, não é mesmo? Então a gente falou um pouquinho disso, a gente já falou também um pouquinho de que é preciso espantar a preguiça, né? Não precisa, porque muitas vezes a nossa vida fica pesada, fica difícil porque a gente tem preguiça. Tem preguiça de sair da nossa acomodação. Tem preguiça de ir em busca do melhor. Tem preguiça de ir buscar o que pode nos fazer feliz. Então, nós já conversamos um pouquinho sobre tudo isso, né, nas segundas e sextas-feiras que passaram do mês de junho. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, primeiro, com a nossa eterna preocupação de querer agradar todo mundo. A gente quer agradar a João, a José, a Maria, a Sebastiana, a gente quer agradar aos nossos pais, os nossos filhos, a gente quer agradar os nossos companheiros e companheiras de relações amorosas, às vezes a gente quer agradar até os vizinhos, mas não dá, né? Não adianta, porque por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Temos aí o maior exemplo do mundo, que é Jesus Cristo, né? Ele não deu conta, e olha que ele se esforçou. E ele já trazia por si uma aceitação natural, né? Porque quem chegava perto dele recebia uma luz, uma energia de amor, de uma profundidade que não dá para a gente descrever. E mesmo assim teve gente que não sentiu, teve gente que não se envolveu, teve gente que negou, teve gente que se revoltou. Então imagine nós, né, pobres mortais em evolução, em crescimento ainda, né, que estamos aqui paradinhos, que ainda não chegamos nem a milésima parte da evolução do Cristo. Como é que nós vamos agradar a todo mundo? Então, o primeiro passo é a gente agradar a pessoa mais importante do mundo. E quem que é a pessoa mais importante do mundo? Nós. Então, o primeiro passo é a gente olhar para nós. Tudo sempre parte da onde? Da gente. Porque pegando o próprio exemplo do Cristo, o que foi que ele disse? Amai ao próximo como a ti mesmo. Qual é o modelo de amor que eu vou dar para o próximo? O meu. Aquilo que eu amo a mim mesmo. Então,
Qual é a primeira pessoa que eu tenho que cuidar? Sou eu. Quem é a primeira pessoa que eu tenho que agradar? Sou eu. A partir daí, eu vou então traçar caminhos para a minha vida, vou traçar o meu jeito de viver, vou traçar os meus objetivos, vou traçar o que me faz feliz, vou traçar os sonhos que eu quero. E dentro disso, à medida do possível, eu vou fazer quem está à minha volta feliz. Eu vou agradar a quem está à minha volta. Né? Eu vou buscar agradar a quem está à minha volta. Boa noite, Noeli, que bom que você está aí hoje conosco. Né? Eu vou agradar quem está comigo. E mesmo assim, eu ainda vou ter que ver que algumas pessoas vão gostar do que eu escolhi e outras não. Algumas vão amar o meu jeito de ser e viver e outras não. E eu não tenho que me preocupar ou me tornar uma pessoa, me desgastar com quem eu não agrado. Eu preciso prestar atenção às vezes no que essas pessoas dizem? Às vezes eu preciso, porque às vezes elas podem estar dizendo alguma coisa que eu preciso melhorar, né? Mas a grande maioria, todo mundo quer moldar todo mundo ao seu jeito de viver. Então o importante é que eu defina qual é o meu jeito de viver. E se esse meu jeito de viver não faz mal para as pessoas, mal no sentido de mal mesmo, né? Por exemplo, se eu escolho o meu jeito de viver e o meu jeito de viver é sair fazendo fofoca, contando mentira da vida alheia, é me metendo na vida alheia, eu tenho que modificar meu jeito de viver, porque eu estou fazendo mal para o outro. Né? Aí é uma outra história. Agora, quando a gente escolhe um jeito, né? Cada um tem um jeitão, né, de viver. E a gente tem que decidir isso. E não adianta a gente ficar na busca de tentar agradar até as pessoas mais perto de nós. Às vezes nós fazemos escolhas, né? E as pessoas mais perto, às vezes os pais, às vezes os filhos, né? Às vezes o amor da gente, não é mesmo? Não gosta, não compreende, não entende, não é daquele jeito que eles queriam. A gente tem que sentar, ter a paciência de conversar, de explicar, mas a gente não pode escolher a nossa infelicidade para que o outro seja feliz. Até porque se o outro realmente me ama, com o tempo ele vai entender que as minhas escolhas, que os meus sonhos são diferentes dele. Né? E é preciso a gente ir fazendo essa caminhada. Quando é o amor da vida da gente, é a pessoa que está ao nosso lado, a gente tem que sentar e conversar. Né? Para que a pessoa nos entenda, nos compreenda. E se ela de fato nos ama e nos quer bem, o que ela vai fazer? Ela pode até dizer, olha, não é a melhor coisa que eu acho, mas eu estou contigo. Né? Porque quem ama nos ajuda, nos potencializa, nos dá base, não é mesmo? Oi, Luciane, que bom que você está aí, minha amiga, quanto tempo! Então, é importante primeiro a gente pensar nisso. Não dá para agradar todo mundo. E nós não temos que ter a preocupação em agradar o outro. Nós temos que ter a preocupação em aceitar o outro, em amar o outro, em buscar o respeito, vivenciar o respeito pelo outro. Mas sem agradar, não. Nós temos que agradar a nós mesmos. E aí, vamos trabalhando quem está à nossa volta. Não é mesmo? Outra coisa que a gente precisa aprender é que nós não damos conta de ser tudo para todos. Né? Bastante gente quer estar sempre pronto para ajudar todo mundo, para atender todo mundo, né? Tá, e daí a família precisa, o trabalho precisa, o amor precisa, os amigos precisam, aí você está toda hora, dali a pouco você explode, né? Você explode, porque você não dá conta. E pior, às vezes, a vida
da gente é que explode. Porque a gente cuida do problema de todo mundo, atende todo mundo, e aí a gente não atende as coisas da gente. Então é importante que a gente aprenda uma coisa, uma palavrinha mágica. Não. Com toda a gentileza, com toda a educação do mundo, a gente diz: não posso. Nesse final de semana não vai dar. Não posso fazer isso que você está me pedindo. Esse sábado não posso trabalhar hora extra. Olha, né? Eu amo vocês, mas esse final de semana eu vou fazer tal coisa. Ah, não vai dar para fazer mais aquilo. Durante a semana querem que eu faça. Não, isso não vai dar. Eu tenho que aprender a dizer não. Eu tenho que aprender a limitar, né? Porque senão eu me sobrecarrego. E aí é importante que a gente, então, priorize quem é importante na nossa vida para que a gente tenha que se dedicar um pouco mais de tempo. Para quem que, de fato, eu tenho que estar dizendo um pouco mais de sim. Porque na vida sempre vai ter. Sempre vai ter situações que a gente tem que se dedicar mais, que a gente tem que dar mais tempo. Mas que isso seja uma escolha nossa, né? Que isso seja uma escolha nossa. E que a gente aprenda a definir. Que a gente aprenda, vá criando hábito. As primeiras vezes é difícil. Depois a gente se sente até mal. E mesmo que seja assim, ó, a gente tem que aprender. Às vezes, a gente programou uma coisa para o nosso final de semana, para o nosso lazer, para o nosso descanso. E chega alguém e vem e nos pede algo, né? Ou um trabalho, ou para fazer uma coisa para alguém, ou para fazer, né, sei lá, um bolo para alguém, mas você programou não fazer nada. E você está precisando desse não fazer nada, porque de vez em quando ficar jogado em cima do sofá fazendo nada é bom e é importante. Não pode virar hábito, né? Mas de vez em quando não só é bom, como é importante. Aí chega alguém e você se sente mal e diz: não, eu vou fazer. E aí lá se foi o fim de semana de descanso. E aí você que já estava cansado, começa a semana cansado. Então, mesmo que seja para o seu lazer, aprenda a dizer não. Não é pecado, não mata, não faz mal, né? Claro, a gente precisa às vezes dedicar do nosso tempo para alguém, precisa, e é importante, né? Mas é importante que a gente aprenda a definir, a não se sobrecarregar. Não é? Ninguém precisa carregar todo mundo nos ombros. Até porque o ombro de todo mundo é pequeno. A gente tem o ombro é muito bom para a gente pôr as pessoas, dar aconchego, dar carinho, né? E isso a gente tem que fazer. Mas a gente faz isso, aconchega a pessoa, anima a pessoa, mas daí você devolve ela para o mundo e diz: segue a vida, segue a tua, que eu vou seguir a minha, vamos de braço dado, naquilo que for preciso um vai ajudando o outro, mas não dá para pôr nos ombros e sair carregando. E a gente tem que aprender, a gente faz muito isso, então a gente tem que aprender a equilibrar isso, não é mesmo? Inclusive aprender que algumas pessoas precisam mais da nossa dedicação. Então vamos fazer isso, não é? E se eu quero, mas eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de estar fazendo bem, isso é muito bom, e Deus ajude que muita gente goste, né? Eu quero fazer uma boa ação, eu quero trabalhar. Ótimo, escolha uma área, vá fazer um trabalho voluntário, isso é muito bom. Mas não tente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Escolha um e faça com muita entrega naquele um, né? Sem anular o restante da tua vida. Toda vez que a gente prioriza uma área e anula o resto, de alguma forma, em algum momento, isso vai explodir, né? Então a gente precisa criar um equilíbrio, senão não damos conta. E aí, como a gente acaba muitas vezes querendo agradar todo mundo, querendo fazer tudo por todo mundo, né? O que muitas vezes acontece? A nossa vida desequilibra, a nossa vida
fica meio atrapalhada, as coisas começam a não dar certo, né? E aí, o que a gente faz? A gente culpa as pessoas porque a nossa vida não vai legal. Ah, porque eu não dei conta de fazer tal coisa, porque eu tive que ajudar fulano. Eu não dei conta de fazer tal outra coisa, porque eu tive que socorrer ciclano. Lembre-se que a escolha de ir lá foi sua. Então, a responsabilidade sobre a nossa vida é nossa. Então, não dá para ficar culpando as pessoas pelo que acontece na nossa vida. Porque de tudo que acontece, no instante que acontece, nós temos escolha. E se a gente escolhe um caminho, e se a gente escolhe ajudar o outro em vez de cuidar da nossa vida, daquele momento, a gente não pode jogar essa culpa no outro. Foi uma escolha. Não é mesmo? Ah, mas eu cheguei a cair de cama de tanto trabalhar a mais para poder ajudar economicamente fulano, ciclano e beltano. E nunca me disseram nem obrigado. Você escolheu, querido. Você escolheu, querido. Quando a gente escolhe, não dá para culpar, não dá para reclamar. Não, mas me pressionaram. Pressionam, as pessoas pressionam. O que a gente mais sofre na vida é pressão. Mas a gente tem que aprender a dizer o basta. A gente tem que aprender a dizer aqui chegou, aqui parou, né? A gente tem que dizer isso. Então não dá para culpar os outros. Ah, mas assim, eu sofro isso, eu tenho todos esses problemas, eu sou tímida, eu não consigo as coisas, porque quando eu era pequena, os meus pais brigavam muito, meu pai bebia, o meu pai me batia, meu pai isso, meus pais aquilo. Aí hoje o sujeito está com 30 anos e está culpando os pais. Isso aconteceu lá aos 10, 15. Foi doído? Foi. Mas aí eu tenho duas escolhas. Ou eu fico sentada culpando os meus pais pelo que eles não fizeram e não dou cabo da minha vida, ou eu paro, avalio e digo, dentro do que eles podiam, naquele momento, eles fizeram o melhor por mim. E fizeram a coisa mais importante, me deram a vida. Então agora eu preciso cuidar da minha vida. Então, se eu sou tímida, seja porque cada vez que eu tentei falar eu apanhei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar uma terapia para superar isso. Agora eu chorar, ficar chorando e culpando porque as coisas não dão certo, não adianta, não é mesmo? É uma escolha. Sentar e ficar culpando os outros é uma escolha. E enquanto eu gasto tempo culpando os outros, os outros estão caminhando e estão fazendo a vida. Então a gente tem que também parar com essa mania de toda vez que algo dá errado na nossa vida, ou se algo não está caminhando como devia estar caminhando, a gente ficar procurando culpado. A gente ficar procurando em quem. Tem uma frase que eu amo, né? Que diz assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu adoro essa frase porque ela resume bem o que a grande maioria de nós faz, né? A gente sabe que se a coisa não está andando de acordo, é da gente o problema. É da gente a culpa. Mas a gente tem o hábito de colocar nas costas de alguém. Ou, eu queria muito, né? Eu chego lá aos 40 anos, 50 anos. Eu queria ter feito uma faculdade, mas eu não fiz porque eu tinha os filhos, porque eu fiquei cuidando dos filhos, porque depois já vieram os netos, eu fiquei cuidando dos netos. Muito bem, parabéns, que bom que você fez isso. Você fez essa escolha. Mas não joga nas costas dele essa escolha que você fez. Porque se você ficou cuidando dos filhos, era possível, com certeza, como para milhares de mulheres foi, cuidar dos filhos e ir fazer faculdade. Se você decidiu cuidar dos netos, que não é responsabilidade tua, o problema é teu. Então não reclame que você não foi fazer faculdade porque você ficou cuidando dos filhos. Você não foi porque você achou uma desculpa para não ir. Porque de verdade, você não queria ir.
Se você quiser, você tinha que dizer, né? Porque vovó tem que curtir muito os netos. Neto que cresce com os avós por perto é uma coisa fenomenal, mas não é responsabilidade deles nem cuidar, nem criar, nem educar. Né? Então, a gente tem que parar com essa mania de pôr a culpa nos outros. Em vez de nós ficar perguntando e jogando a culpa dos outros, dos nossos problemas, a gente tem que focar no quê? A gente tem que pensar no quê? Dentro da situação que eu estou vivendo, desse problema, qual é a solução? Onde é que eu encontro uma solução para isso? Puxa, eu cheguei até aqui com esse problema. O que me trouxe até aqui? Por que esse problema apareceu na minha vida? O que eu contribuí para que esse problema acontecesse, para que essa situação X aparecesse? Né? Que é que nem em relacionamento, sabe? Já viram também outra frasezinha famosa, né? Fulana tem dedo podre para relacionamento. Ninguém tem dedo podre para relacionamento. Ninguém tem karma para ter relacionamento que não é bom. Ninguém nasceu, veio assim carimbado, ó, fulano, você vai só sofrer em relacionamento. Não. Nós criamos situações, nós buscamos sempre o mesmo tipo de pessoa. Aí a gente tem que pensar por que eu sempre busco gente que é assim, assado, e que no final vai dar confusão. É a gente que tem que ver, é a gente que faz, às vezes consciente, nas maioria das vezes inconscientemente. Mas eu tenho que parar e pensar por que eu estou fazendo isso. Então eu tenho que buscar dentro de mim essas situações. Então, se as coisas estão desandando, seja economicamente, seja amorosamente, seja no trabalho, seja na família, não é porque alguém está fazendo alguma coisa para a nossa vida complicar, piorar. Não. Nós criamos situação, ou nós fizemos determinada escolha, ou nós continuamos fazendo escolhas que complicam a nossa vida. Né? Então é importante que a gente pense nisso. Analise isso. E aí a nossa vida vai ficando mais leve. Quando a gente aprende, né, a dizer não, quando a gente aprende que não dá para agradar todo mundo, quando a gente aprende que o que acontece na nossa vida é resultado das nossas escolhas, dos caminhos que eu decido seguir, da forma que eu decido viver, a minha vida fica mais leve. Até porque eu começo a ver onde é que está problemático e arrumar isto. E a buscar novos caminhos. Porque às vezes a gente faz escolhas que não são as melhores. E isso não é problema. O problema é persistir nelas e não reconhecer. Mas quando a gente percebe, reconhece, senta, analisa, volta, né, e faz novas escolhas. Tudo na vida é possível fazer novas escolhas. Tudo. Não tem nada na vida que não dê para fazer novas escolhas. Né? Então é importante que a gente pense sobre essas questões, certo? E para nós ir já terminando aqui o nosso dedinho de prosa, né? Que bom que a Celi também está aqui conosco hoje. Para nós ir terminando aqui nesse dedinho de prosa, e para a gente levar para esse fim de semana maravilhoso que vem aí. Né? Aqui no Pinhão tá chovendinho e tá com cara de que vai ficar bem friozinho, né? Olha, pro fim de semana, coisa boa. Né? Para a gente ir pensando nisso, nessas coisas, a gente precisa também aproveitar e pensar assim, quanto do meu... Vamos usar um pouquinho do nosso final de semana para pensar assim, quanto do meu tempo eu gasto cuidando da minha alma? Né? E quando eu cuido da minha alma, eu cuido do meu todo. Porque a minha alma é a minha essência. O meu espírito é a minha essência. É ele, inclusive, que desencadeia as energias e que vão trazer as pessoas que vão vir para a minha vida. Então eu preciso gastar um tempo
com a minha alma. Então vamos pensar quanto tempo eu estou gastando no dia a dia, durante a semana, na minha alma. Eu já aprendi a valorizar as pequenas alegrias da vida, porque a gente tem tantas pequenas alegrias que no conjunto é o que dão realmente a cor à nossa vida, né? Ah, uma amizade que a gente tem, uma casa que a gente tem, o poder saborear uma comida simples, mas bem feitinha, né? Quantas pequenas coisas nós temos, quantas pequenas alegrias, alguém que nos manda de repente, né, uma mensagem que você não esperava, que nos torna o dia melhor. Então eu estou aprendendo a valorizar isso. E quanto que eu gasto do meu tempo para valorizar essas pequenas alegrias? Né? Quanto que eu trabalho para ter pensamentos positivos? Né? Porque a nossa mente toda hora é invadida para a gente pensar, não consigo, não posso, tá ruim, ai, né, fulano tem uma vida melhor. Não, esses pensamentos vêm, mas o que a gente tem que fazer? Tem que bloquear. Aí tem que trazer para a nossa vida pensamentos positivos. A minha vida vai melhorar, vai vir solução. Aprender a olhar para o dia que nasce e ver o valor desse dia que está nascendo. Então, quanto que eu estou gastando da minha energia para promover pensamentos positivos? E quanto tempo eu estou gastando para mim adocicar a vida? E como é que a gente faz para adocicar a vida? A gente aprende a ignorar bobagens, a não dar valor para bobagens, né? Às vezes, uma palavra que alguém diz, a gente faz um terremoto, fica remoendo. No Face, às vezes alguém posta uma coisa no Face, a gente pensa que é pra gente. Gasta 2, 3 dias, né, nas redes sociais, né, resmungando sobre aquilo. Adocicar a vida é a gente ignorar essas pequenas bobagens. Adocicar a vida é a gente habituar a ser mais tolerante, mais compreensivo com quem está à nossa volta. Adocicar a vida é a gente aprender a apreciar a maravilha que é sentar, né? No fim de tarde, tomar uma cuiada de chimarrão, comer uma pipoquinha, às vezes com uma pessoa importante da vida da gente, às vezes até sozinho, mas curtir aquele momento. Adocicar a vida é a gente olhar para quem está à nossa volta e lembrar sempre assim, puxa, não é perfeito, mas eu também não sou. E as qualidades dessa pessoa nos faz feliz. Então é olhar para aquilo, para o que nos faz feliz. Isso é adocicar a vida. E a gente espera que nesse fim de semana vocês deem uma treinadinha, façam um pouquinho nessas coisas do dia a dia, pensar um pouquinho nessas coisas pequenininhas.